Dor após a prótese. É frequente, não é? O paciente, depois da prótese, ele pode ter alguma dor? Sem dúvida, sim. Então, a gente falou... Inicialmente, a gente falou bastante da parte boa da prótese, né? Que funciona bem e tal. Depois, a gente falou das complicações, quais são as complicações. E agora, uma questão muito interessante. O paciente, ele fez a prótese, ele ficou satisfeito, a dor dele melhorou muito, mas ele tem alguma queixa. Então, essa é a pergunta do Pedro. Tem dor depois da prótese? Quantos por cento dos pacientes tem alguma queixa de dor depois da prótese? A maioria. Essa noção? A maioria. Eu não sei quantos por cento, até é difícil de dizer. Mas a maioria vai ter alguma queixa. O que eu costumo dizer, o paciente melhora geralmente 85% a 100%. Tem pacientes que melhoram 100%. Falam, meu joelho é um joelho praticamente normal, não sinto nada, sinto zero. Né? Muitos pacientes falam isso. Mas tem uma quantidade grande de pacientes que tem alguma queixa. Uma dorzinha na frente, uma dorzinha do lado. Alguma queixa tem. Alguns mais, outros menos. E quando a queixa é leve, ele acaba nem comentando com a gente acaba não vendo muitas essas queixas, porque o paciente não nos procura. Só quando a gente pergunta. Quando a queixa é um pouco mais intensa, que também acontece, a gente tenta descobrir a causa, tenta intervir, tenta melhorar, às vezes não consegue. Só que quando a gente pergunta, mas antes, vamos comparar a dor que você tem agora com a dor que tinha antes. O que o paciente geralmente responde, não tem comparação, a dor melhorou muito. Então, de 0 a 100, não melhorou 100%, mas melhorou 80%, 90%. Então, você tem esse número? Quantos por cento tem dor? É assim, ao redor de 20% a 22% dos pacientes lembram da prótese. Ou seja, tem algum tipo de queixa, sim, mesmo com prótese. Mas antes disso, né, isso eu estou falando no médio e longo prazo, né? Mas no curto prazo, eu costumo dizer, né, que é uma troca de dor. Eu não sei se você concorda, Gabriel. Então, eu sempre falo para o paciente, olha, nós vamos trocar a sua dor. Você vai trocar uma dor por outra. Aquela dor do desgaste, de pisar, aquela dor terrível que você sente, no dia seguinte você não vai mais ter. Mas nas primeiras 2, 3 semanas, você vai ter a dor da ferida operatória, a dor dos músculos que estão em volta. Quando chegar o primeiro mês, que a gente tirou todos os pontos e tudo, que aí você vai sentir aquela melhora maior. Por que eu digo isso? Porque o pessoal da prótese de quadril, por exemplo, que é uma prótese muito mais interna, muito mais profunda, esse cara no dia seguinte já não sente nada. Então, a prótese de quadril é a cirurgia ortopédica eletiva com maior grau de satisfação do paciente. Muito maior que a prótese de joelho. A prótese de joelho, no primeiro mês, ela é um pouco mais arrastada, né, Gabriel? Sim. Concorda? Concordo. Então, acho que no primeiro mês, você tem uma troca de dor. Você tira aquela dor que o cara tinha, mas o cara ganha uma dor ou outra ali nesse processo de cicatrização e ganho de força. Mas, assim, ao final de 3, 4, 6 meses, 1 ano... Até 20% dos pacientes com prótese de joelho ainda tem alguma queixa. Logicamente que não se compara à queixa que ele tinha antes, né? Sem dúvida. Isso é um dado de literatura. E tem coisas sendo feitas para minimizar esse número, né, Gabriel? Sim, sim. Eu acho que assim, primeiro mês da cirurgia é um mês dolorido. Claro que varia. Tem pessoas que fazem a prótese uma semana... Varia. Varia. Tem paciente que com uma semana tá andando e fala, nossa, tá ótimo, minha dor sumiu. Mas claro, tem um desconforto, mas melhora muito. E tem pacientes que ficam com dor. Isso aí, primeiro mês. Depois vai melhorando. Vai fazer fisioterapia, vai fazer fortalecimento, o joelho vai parar de inchar, vai parar de ficar quente. Ele vai melhorando bastante até 6 meses. Sempre melhorando, mês a mês melhorando. E do 6º mês ao 1º ano, ele ainda melhora mais um pouquinho. Ainda tem uma melhora. Depois de 1 ano, aí já não melhora muito. Aí o que ficou depois de 1 ano é o que vai ficar para sempre, né? O grau de desconforto. E o que o Pedro comentou, a evolução da cirurgia de prótese ela é constante. Tem muita gente estudando prótese, muita gente desenvolvendo prótese, maneiras diferentes de colocar. A gente, inclusive, né, Gabriel? A gente, inclusive. Maneiras diferentes de colocar, formas diferentes de fazer equilíbrio de partes moles, tem a prótese cinemática, né, tem a prótese robótica para auxiliar. Então, o Pedro é um entusiasta da prótese cinemática, que é uma prótese que corta de forma diferente para ter que mexer menos em partes moles, vai mais nos cortes, para manter mais o eixo original da pessoa, que isso, a tendência é doer menos e durar mais, eu acredito também nisso, mas isso está em desenvolvimento, né? Para quê? Para a prótese durar mais e ficar mais natural, doer menos, ficar um joelho mais normal. Mas assim, a pessoa não pode deixar de fazer uma prótese porque tem medo que vai doer depois. Isso aí, se ela tem indicação de fazer a prótese, tem dor que justifique colocar uma prótese, com certeza ela vai se beneficiar em relação à dor, a não ser no primeiro mês, talvez doa um pouco mais que antes, mas depois ela vai ficar melhor. A não ser que tenha alguma complicação séria, que a gente comentou, tipo uma infecção, e aí é outro problema, e mesmo assim a gente resolve. Mas vai ser uma coisa mais complicada. Mas no geral o paciente fica muito satisfeito. É uma cirurgia que dá muita satisfação.